Obrigado pela oração, meu irmão. Evangelho de João, continuando aqui a nossa peleja. A exposição bíblica do Evangelho de João, já estamos no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Hoje dos versos 12 a 15. Uma pequena sessão separada para falarmos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Primeira leitura na King James Fiel, diz a palavra de Deus o seguinte: Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, diz Cristo, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Verso 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Verso 15 e último. Todas as coisas que o meu Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Oremos, irmãos. Deus Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, oramos neste momento e eu lhe peço que possamos, Deus, compreender as Sagradas Escrituras. A sua palavra, Deus, que é luz para os nossos pés, é alimento para a nossa alma. Os teus mandamentos que são justos e bons. Que o Senhor, Pai de amor, venha, através do Santo Espírito, nos conceder a devida compreensão da tua palavra. Que o Senhor exorte a sua igreja, que possamos crescer, Deus, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu povo seja aperfeiçoado, santificado pelo poder da sua palavra. Que aqueles que não creem ainda verdadeiramente em Cristo recebam a fé nele, possam ser impactados pelo poder da revelação especial aonde contém o Evangelho. Eu te peço, Deus, também pela minha vida, miserável homem pecador, que ao comunicar essa palavra, Deus, seja fiel ao que o Senhor diz, e que a sua palavra comunique por si só aquilo que ela tem. Que eu me esvazie, que o Senhor cresça, e o Senhor nos ajude, pois somos necessitados da tua ajuda, do teu Santo Espírito, Pai. Tudo que fazemos aqui e temos é com base nos méritos de Cristo Jesus, e que o seu Filho seja honrado e glorificado por cada um de nós. É no nome deste que eu oro ao Senhor. Amém. Amados, João 16, ainda estamos aqui no ministério privado de Jesus. Por que privado? Jesus não está mais falando às grandes multidões. Ele está falando para os seus discípulos. Está falando para os futuros apóstolos enviados, o fundamento da igreja. Amados, esses estão neste momento recebendo informações de que Cristo está nos seus últimos momentos aqui na terra. Cristo está prestes a enfrentar a cruz do Calvário. Para os discípulos, com a sua fé imperfeita, com a sua fé limitada, eles não entendiam ainda o significado verdadeiro da morte de Cristo. E eles estavam muito aflitos, eles estavam desesperados, e eles precisavam de palavras que os confortassem. Dentre essas palavras veio também pré-anúncios. Cristo vai falar de coisas que acontecerão com eles, por professarem a fé nele. Ele disse, amados, no início do capítulo, que expulsarão eles das sinagogas, que matarão eles, falando que isto é um culto a Deus. Tudo isso embutido dentre as últimas palavras de Cristo aos seus discípulos. Então sim, ele anuncia coisas também
Como falei, eu vou, mas vos prepararei lugar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Tudo isso ele está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que creem nele, preparando eles para este triste momento da crucificação. Amados, agora nós estamos falando ainda sobre o consolo que eles receberão. O Felipe pregou semana passada sobre o envio desse Espírito Santo, que se compreende dos versos 5 ao verso 11. E ele disse aos discípulos que o Consolador, ele viria, mas ele viria para convencer, ele viria para expor. Veja que o consolo de Cristo, ter o Espírito Santo, está dentro da ação dele em nós em expor os nossos pecados. A palavra convencer aqui no original é expor, revelar, mostrar a nós quem nós somos. Então, querido, o Espírito Santo não veio para passar a mão na sua cabeça e falar que você é o filho tão querido de Deus. Ele veio mostrar para nós quem realmente nós somos e do que nós precisamos. E nós precisamos de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. Do pecado, porque muitos não creem nele. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, a ascensão dele. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tá? O Espírito Santo nos comunica esses fatos. Dentro disso, irmãos, ele continua falando sobre a ação do Espírito Santo, que é tão negligenciado e tão mal entendido hoje em dia. Muitos falam de Deus, muitos falam de Jesus Cristo e param por aí. Mas o Deus Trino se compreende também pelo Espírito Santo. E digamos que hoje a maior ação que nós temos dentro do plano de redenção é do Espírito. Pois o que o Pai planejou, Cristo já cumpriu aqui na terra. Ele já veio a esta terra, ele já se apresentou como homem e já foi morto naquela cruz. Agora o Espírito Santo está convencendo, está mostrando a nós o que nós precisamos. Só que ele também disse que esse Espírito o mundo não pode receber. O Espírito Santo é dado àqueles que realmente Deus olha e diz: você é meu. Ele escolhe, ele mostra, ele revela, com base nos méritos de Cristo. E agora, amados, vamos entender como funciona esta revelação. Como funciona esse agir do Espírito Santo? O título da minha mensagem aqui hoje é: o Espírito revela a verdade. A ação do Espírito Santo, ela tem um propósito, ela tem um objetivo e ela caminha dentro daquilo que Deus planejou. E Cristo vai amarrar esses limites aqui. Ele vai dizer claramente como que o Espírito Santo age no indivíduo. E ele diz que o consolo é pelas Escrituras. Jesus continua fazendo anúncios futuros, a fim de consolar os seus discípulos. Dentre as verdadeiras consequências de ser um cristão genuíno, a qual eu já citei no verso 2, expulsar das sinagogas, ser mortos, e o consolo inefável do Santo Espírito. Jesus agora descreverá, irmãos, como será essa atuação de expor, de convencer através das Escrituras. Amados, diante disso, nós já vemos que a ação do Espírito Santo está diretamente atrelada à palavra de Deus. Ele não age fora das Escrituras. E nisso, o que é destacado? O valor imensurável da palavra de Deus. Vocês verão, por exemplo, ele dizendo no capítulo 17, verso 17, porém no capítulo 17 é uma oração que ele faz ao Pai. Ele não está falando mais para os discípulos. Ele está orando a Deus.
Só que na sua oração ele inclui os seus discípulos. E ele diz o seguinte no verso 17 do capítulo 17: santifica-os pela tua verdade. Ou seja, a palavra de Deus é usada no aperfeiçoamento do cristão. Sem a palavra de Deus, não existe santificação. Sem a palavra de Deus, estudamos aqui na IBD, não existe salvação. O valor imensurável das Escrituras. Você valoriza as Escrituras? Você realmente enxerga ela como a palavra de Deus? Quanto que você lê dela, ou quanto que você se dedica para entendê-la? Sabendo disso, que o Espírito Santo utiliza a palavra para nos aperfeiçoar, para gerar fé em nós, o quanto que eu vou até ela? Amados, dentre os incontáveis milhões de livros que existem na Terra, a Bíblia permanece sendo verdadeiramente única. Só ele, só a palavra, só a Bíblia é a palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito de Deus e investido com poder e autoridade. Como tal, ela é infalível, inerrante, autoritária, suficiente, eficaz para nós. O Salmo 19 vai dizer sobre a palavra. Olha como o salmista ele se relaciona com a palavra de Deus. Que muitos enxergam a palavra como pesada, um jogo de muitas regras. Não é esse o relacionamento de um cristão com as Escrituras. Olha o que diz, irmãos. Entenda a lei do Senhor como o apanhado das Escrituras, o que Deus fala para nós. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, que estão contidos ali também na palavra, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Pode prosseguir. Os preceitos do Senhor contidos na palavra também são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças contidas nas Escrituras do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro. E é aqui que muitos se perdem, não reconhecem esse valor. Do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. E por último, por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus nunca foi penosa. Nunca foi um apanhado de regras que colocam peso sobre nossas vidas. Olhar para a palavra de Deus é enxergar o melhor para a minha vida. E melhor do que isso, estar dentro da vontade de Deus. Saber que eu estou vivendo e Deus está olhando para mim e se agradando com a minha vida. O único caminho para que você esteja em paz para com Deus está aqui, neste livro. Fora daqui, a sua vida é uma rebeldia aberta a Deus. Porque aqui está como Ele se revelou a nós e o que Ele exige por ser um Deus criador, o que Ele exige da criatura. E Ele tem todo o direito. Na sua casa, qualquer um entra na sua casa? Qualquer um faz lá qualquer coisa na sua casa? Com certeza não. E esse local onde estamos inseridos, quem o criou, quem o determinou e quem nos inseriu aqui? Deus. Então devemos sim ter responsabilidades para com Ele. E aonde encontramos? Na sua palavra. Só que Deus também não só entregou a palavra e falou, agora vivam aí. Quem tem a autoridade e o manuseio destas Escrituras? A Igreja de Cristo, a qual Ele comprou com o seu sangue. A igreja é a detentora da verdade. É na igreja, aqui estamos reunidos hoje, para ouvir das Escrituras. Deus levantou os seus ministros, os verdadeiros, para anunciar com fidelidade a sua palavra.
Então, amados, a igreja é o local onde nós encontramos esse apanhado. Coisa que às vezes em casa sozinho você não consegue. Te falta instrumentos, te falta alguém para ensinar. E Deus levanta pessoas para ensinar. Vimos isso também pela manhã na escola bíblica. Então, amados, a igreja sendo a detentora da verdade, isso traz também importância para a igreja. Tendo falado sobre o trabalho do Espírito no seio do mundo, Jesus agora continua a iluminar a mente dos discípulos com respeito à influência deste no seio da igreja. A morada base é tão importante quanto o campo missionário. Algumas pessoas cometem o erro de enfatizar a importância do campo missionário e negligenciar a igreja. Mas esquecem que os missionários são preparados aonde? Dentro das igrejas. Ninguém acorda pela manhã e fala, hoje eu sou missionário. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Os missionários saem da igreja. É na igreja que são batizados, que são conduzidos a Cristo, são ensinados, recebem uma gama de conhecimento para sair lá fora sim e aí anunciar o evangelho. Então a igreja é o meio a qual Deus instituiu para ser a detentora desta verdade, para ser regida por essa verdade. E quando a igreja abandona a verdade, se perdeu tudo. Se perde a autoridade de Cristo, se perde tudo. Assim como nós, quando abandonamos os caminhos do Senhor, abandonamos a autoridade das Escrituras, o nosso caminho é a perdição total. As igrejas hoje estão recheadas, irmãos, e com muita tristeza isso eu falo, por seguir heresias. O que é uma heresia? É ensinar algo que não está nas Escrituras. É falar de algo que não se encontra em embasamento bíblico. Práticas desonestas. Ou por permitir e deixar-se governar por manipuladores espertos. Colocando medo, utilizam da lei do Senhor, dos seus mandamentos que são retos, que são bons, e eles utilizam para a sua ganância e para os seus bens próprios. Manipuladores. Qualquer seção da igreja visível, se ela não for levada pela verdade, toda ela, como ela pode esperar ser bênção sobre os campos missionários e sobre as pessoas? Vai preparar quem? Amados, o que Cristo está dizendo a esses discípulos é sobre a importância da palavra e como eles devem lidar com ela, sendo a obra do Espírito Santo na vida deles justamente direcionado neste instrumento, o instrumento de Deus. A verdadeira igreja de Deus, irmãos, por outro lado, ela vê os perigos, ela exercita a vigilância incessante. Em seu entusiasmo pela gloriosa causa de missões, ela não negligencia a igreja, ela prepara os seus membros. E o Espírito Santo faz uso dessa vigilância dada por Deus e guia a igreja em toda a verdade, fortalecendo ela de modo que ela possa dar o testemunho ao mundo. Então veja, tudo está atrelado às Escrituras. Porém, muitos hoje não entendem o valor disso. Muitos falam, isso é palavras de homens. Os homens que escreveram, não, eu digo o contrário. É a própria palavra de Deus. É a própria comunicação dele para nós. Para entender melhor, vamos entrar no texto e vamos expor as palavras do próprio Cristo. O verso 12, utilizando agora a João Ferreira de Almeida, a ARA, Revista e Atualizada, diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja, Cristo primeiro ele anuncia que tem ainda muitas coisas para serem ditas. Os discípulos estavam precisando desse fortalecimento espiritual. Mas imagine a cena, irmãos. Jesus amorosamente olhando para esses homens, durante a mesma noite, eles tinham revelado a sua soberba pecadora. Vamos lembrar um pouco da soberba? Quando eles têm os seus pés lavados pelo próprio Cristo,
E todos ficam olhando um para o outro, e a toalha lá, né, a água lá, e ninguém se prontifica a lavar os pés uns dos outros, algo que tinha que acontecer. Quem que vai e pega lá a toalha, a água, se inclina e lava os pés de cada um? Jesus Cristo. Amados, os discípulos, lendo os evangelhos sinópticos, você percebe que eles tinham uma certa competição entre eles. Quem será maior no reino do céu? Quem será? Veja, por exemplo, verso 13, capítulo 13, verso 14, ele diz: se então, Cristo diz, seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Amado, as Escrituras nos ensinam humildade. As Escrituras nos ensinam a servir e a não ser prepotente. As Escrituras nos colocam em nossos lugares. E perceba, durante essa mesma noite, amados, dentre poucas horas, eles se escandalizariam nele. Capítulo 16, verso 32, veja o que diz a palavra. Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixará só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele está falando, sabe o que aqui nesse verso? Que os discípulos abandonariam ele. Os discípulos, na hora da dificuldade, se escandalizariam, ficariam com medo e, iriam embora. Mas Cristo fala, eu não estou só. Eu estou com o Pai. E vai de encontro para aquela cruz. E nesse momento, irmãos, enquanto o mestre estava pronunciando essas palavras de vida, de beleza, eles manifestavam uma lentidão em entender tudo isso. Então, por isso que Cristo diz, olhando para essa situação, para a condição espiritual dos discípulos, ele com muito amor ele diz, eu tenho muito para lhes dizer ainda, meus amados. Eu tenho muito para vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. O amor de Cristo é um amor tão sublime, tão diferenciado, que nós não encontramos em nenhum lugar. Porque o amor de Cristo é um amor que entende as fraquezas humanas. Amados, o grande médico das almas, ele sabe quando a sua mente é frágil. Quando você ainda está muito contaminado com a carnalidade deste mundo. Ele conhece cada um dos seus. Ele sabe aonde você é tentado, ele sabe aonde você fraqueja e aonde você cai. Ele conhece os seus discípulos, ele mostra isso. Amados, contudo, veja, ele não os repreende, mas em seu amor terno, ele diz, ainda tenho muitas coisas para lhe dizer. Ele está atentando aqui para a fraqueza humana. Aqui está o Deus em que confiamos. Ele cujos anos são eternos e lembra-se de que eu e você somos pó. Você que crê em Cristo, amado, a palavra de consolo aqui, porque isso aqui é um trato de Jesus especial. Isso aqui também não é uma ocasião para você se esbanjar no pecado. Não é isso. Ele está falando a homens que creem nele. E você que crê em Cristo, ele conhece as suas fraquezas e sabe do que você é feito. Isso mostra e comprova para nós que ele tem um amor diferenciado. Ele não só exige, mas ele também cuida. Isso aqui é cuidado. Isso aqui é cuidado. Porque é muito fácil você entregar uma missão para um irmãozinho que não tem condições. Cheio de fraquezas. E você fala, você tem que fazer, se vire para fazer, eu não estou nem aí. Cristo não é esse. Cristo não é esse. Ele informa tudo aquilo que ele deseja na sua palavra, mas ao mesmo tempo, ele sabe qual o momento correto de te exigir, de te aperfeiçoar, de vir até você, te confrontar e trazer luz para este fato. É justamente o que ele está demonstrando para com seus discípulos. Um amor sem igual. E ele diz, e talvez surja a pergunta na sua mente, que coisas será essas que Cristo ainda tem para dizer? O que será que ele tinha para falar? Que eles não estavam ainda prontos para receber.
Eu respondo muito claramente que são as coisas que eles receberam futuramente. E aonde estão as coisas que eles receberam futuramente? Você pode ler o livro de Atos, lá você vê os registros de Lucas sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, e você vê as epístolas gerais. Lá você encontra as coisas que eles vieram a entender e a compreender. Então, quando Jesus, amados, afirma que tinha muitas coisas a dizer, claramente ele mostra que a última revelação, né, escrita em Atos, nos livros as epístolas dos apóstolos, e em Apocalipse também. Esse era o seu trabalho. Amados, por isso é um grande erro falar que o evangelho de Paulo está em oposto, na contramão do evangelho de Cristo. É outra coisa. E existem seitas que declaram isso. Algumas que pegam só os escritos de Paulo, outras que descartam o que Paulo falou e ficam só com o de Cristo. Isso é uma heresia. Porque ele está anunciando que existem coisas ainda que eles não estavam preparados neste momento, mas que eles viriam a receber. E o próprio apóstolo Paulo, citado aqui agora por mim, ele é um apóstolo fora do tempo. Ele teve um encontro com Jesus e ele foi comissionado pelo próprio Cristo. E ele o enviou. Então, amados, não tem contrapontos entre a palavra de Deus. Tudo está em sintonia, em harmonia e caminham juntas. O que Cristo falou é replicado, reafirmado em todas as epístolas do Novo Testamento. Mas não podeis suportar agora. Amados, a palavra suportar, no grego, que também é um verbo infinitivo presente que está na voz ativa. O que isso significa? Verbos no infinitivo, no grego, eles podem ser usados como uma frase substantiva, né, que denominam um propósito, um resultado. Ou seja, ele está informando a condição presente desses discípulos. Vocês agora não estão prontos. É isso que ele está dizendo. A voz ativa, o sujeito executa, né, a ação do verbo. Então, o sujeito, quem não está suportando, os próprios discípulos. Tá? Isso aqui amarra a condição de muitos crentes hoje em dia. Isso aqui nos mostra que existem crentes que são fracos e que não suportam muitos ensinos das Escrituras. Se existem estágios na fé, é nítido que nós temos que nos atentar. Aqueles que estão de pé, aqueles que são maduros na fé, eles têm que estar atentos em quem é fraco na fé. E olhar para a tratativa que Cristo tem. E isso serve principalmente para os pastores. Principalmente para os pastores. Que devem olhar para essas ovelhas e entender como que elas estão espiritualmente. Existem crianças na fé. Existem pessoas que só podem receber leite por enquanto. E não adianta falar de coisas. Eu vejo muitas pessoas que querem falar de eleição e não conhecem nem os princípios elementares da fé cristã. Ceia, batismo, não sabe nem o que significa isso. Isso aqui então, se perguntar, tem crente que está na igreja que não sabe o que significa isso. Que é só comer e beber. Ah, um ato sagrado. Vou lá participar. Como se aquilo fosse purificar ele dos seus pecados. Não, isso aqui não purifica ninguém. Isso aqui também não purifica ninguém. É isso que nós precisamos entender. Olhar para a cristandade hoje e entender como ela está. E ele continua dizendo no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Neste verso, está contido aqui a ação do Espírito Santo nos indivíduos, nos salvos. Ele não foge disso aqui que Cristo está anunciando. Cristo está aqui determinando aqui para nós o entendimento de qual é a ação do Espírito Santo. Aí você vai pegar isso, que vai ser exposto agora, eu vou explicar para os irmãos, e vai comparar com o que as pessoas dizem hoje aí, o que é a ação do Espírito Santo.
Tá? Eu quero que você compare com o texto bíblico com o que Cristo diz sobre a ação do Espírito Santo. Primeira coisa que ele diz: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade. Primeira coisa que eu destaco aqui é o aquele. Esse aquele aqui, no grego, é um pronome. Tá? É um pronome demonstrativo. Por que eu destaquei isso e falo para os irmãos? Porque nós temos uma forte evidência da Trindade, da Santíssima Trindade, como o Espírito Santo sendo uma pessoa distinta. É o mesmo em essência com Cristo, em níveis de santidade, de poder, tudo que está em Deus está em Cristo e está no Espírito Santo. Eles são um, compartilham da mesma substância e essência. Porém, se trata de pessoas distintas. Por quê? Cristo, e no relato de João, ele se dirige para falar do Espírito Santo como aquele. E é um pronome demonstrativo, amados. Veja como está aqui. Pronomes demonstrativos, irmãos, costumam indicar a quais entidades estão sendo referidas e distinguir entre as entidades das outras. O caso nominativo, porque é um pronome demonstrativo nominativo, refere-se ao caso usado para um substantivo, ou seja, um pronome quando é um objeto do verbo. O que isso significa? Que Jesus, amados, está se referindo ao Espírito Santo como uma pessoa, aquele. Ele está denominando ele como algo distinto, que não é ele próprio. Porque muitos falam, não, o Espírito Santo é apenas Deus se manifestando como Espírito. Né? Ou Jesus Cristo é Deus se manifestando como Filho. Né? E não vê essa distinção entre as pessoas da Trindade. O texto aqui não nos permite, a gramática grega não nos permite afirmar isso. Porque aquele é justamente uma distinção. É outra pessoa. E perceba, Jesus não indica o tempo exato da vinda do Espírito Santo. Ele diz quando vier. E embora, amados, a palavra para espírito seja neutra, o pronome que se refere àquele espírito ali é masculino. Portanto, fica claro que o espírito é apresentado como sendo uma pessoa. Tá? Que fique muito bem claro isso. Porque hoje existem algumas seitas aí que não creem na Trindade, então eu tenho que alertar a igreja quanto a isso. Tá? E ele diz o Espírito da verdade. Vocês viram o nome que ele dá? O Espírito da verdade. O que isso significa? Amados, para o Espírito, é impossível que ele não seja a própria verdade e não comunique a verdade na sua essência. É impossível. Ele não pode conduzir ninguém ao erro, porque ele não é o espírito da mentira. Ele não é o espírito do engano. Ele é o espírito que revela a verdade. Amados, por que nós falamos que a Bíblia é inerrante? Impossível conter erros na Bíblia. Porque se trata da inspiração do próprio Deus através do Espírito. É o Espírito Santo comunicando a vontade de Deus para nós homens. Amados, para argumentar o contrário, é uma afronta à santa natureza de Deus, que a inspirou. Inspiração inclui toda a Escritura. Não é só o trecho onde Jesus fala, é toda a Escritura, é os 66 livros. Então, amados, e se estende até mesmo as palavras dos escritores. Por isso devemos afirmar que a Bíblia é inerrante e infalível. Não é infalível porque um homem escreveu. Não, é infalível porque o Espírito Santo da verdade, com a mesma essência de Deus, é Ele quem inspirou. É Ele quem revelou. Então é impossível conter erros. Isso é a autoridade máxima para as nossas vidas. Amados, continua dizendo Jesus, olha só. Ele vos guiará a toda a verdade. Essa promessa, como no capítulo 14, verso 26, vamos resgatar aqui rapidinho.
14, 26. Olha só. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu tenho vos dito. Ou seja, o Espírito Santo lembrará os discípulos das coisas que Cristo está dizendo. Ah, você crê? Uma das acusações que eu sofro com familiares meus minha mãe já falou isso para mim. Você acredita piamente, cegamente no que os homens escreveram. Eu digo à minha mãe e digo a todos que têm essa fala em mente. Eu não acredito no que os homens escreveram. Eu acredito no que o Espírito Santo os inspirou. É diferente. É muito diferente. Eles escreveram com a sua ortografia, com o seu entendimento, com a sua cosmovisão de mundo. Sim, Deus não foi como psicografia. Não. Deus deu a eles o entendimento do que eles tinham que falar. Como ele prometeu aqui. Eu vos lembrarei tudo o que eu tenho dito, quando ele vier, o Espírito Santo. Então, todo o apanhado do Novo Testamento que os apóstolos escreveram, você pode concluir e determinar, com base no texto, que foi lembranças do que Cristo trouxe a eles. Ou seja, são palavras diretas do Eterno, do nosso Salvador. Então não é homens que escreveram. Eu não creio em palavras de homens, eu creio na palavra de Deus. Essa é a diferença. E é justamente isso que nós temos que destacar, que a ação do Espírito Santo aqui refere-se à revelação sobrenatural dele, relativa a quem? A pessoa e o ensinamento de Cristo. A promessa do Senhor é que o Espírito irá guiar os crentes a toda a verdade. A toda a verdade, correto? Não tem um todo aí? Ele vos guiará a toda, não é parcial, a toda a verdade. E isso, amados, já começa a mudar alguns conceitos nossos. E também se estende ao sentido secundário da obra do Espírito na iluminação. Ele instrui, ele ensina os crentes a partir das Escrituras. Essa é a promessa e não outros meios. Por que isso deve ser destacado e com muita ênfase? Amados, primeiro que o verbo guiar aqui está no indicativo, então é um fato. Todos os verbos no indicativo grego é um fato. É algo que irá ocorrer. Porque irá, porque está no tempo futuro. Tá bom? E a voz é ativa. Então, Cristo está falando aqui de algo certo, o infalível que irá acontecer. O Espírito Santo guiará os crentes em toda a verdade. Essa é a ação do Espírito. Cristo não falou, ele vos guiará em sonhos. Cristo não falou, ele vos guiará através da boca de outras pessoas. Eis que eu te digo. Isso vai acontecer na sua vida. Estranho ao que estamos vendo aqui, tá? O guiar aqui é na verdade. Ah, mas Deus pode falar por sonhos. Ele falou a José do Egito e aconteceu. Só que tudo que ele fala através destes meios que pode acontecer tem que ser confrontado e respaldado dentro do contexto, dentro das palavras do próprio Cristo. Se não for embasado, não existe. É mentira. É uma falácia de Satanás. Ele guia na verdade, em toda a verdade. Isso também nos mostra que é impossível um crente verdadeiro que tem o Espírito Santo permanecer em igrejas hereges. É impossível. Porque ele está falando no indicativo, repito, no indicativo, que a ação do Espírito Santo será guiar em toda a verdade. Aí eu estou numa igreja e o pastor só falando heresia. O que o Espírito Santo que está em você, crente, o que ele fará? Qual que é a ação dele? Ele vai soprar no seu ouvido e falar, isso é mentira. Acabou. É impossível um crente verdadeiro, estar numa igreja herege que prega mentiras. Está aqui a prova. A função do Espírito Santo é essa, irmãos. Quer mais textos? 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 16. A concretização do que está falando aqui. Nós, porém, Paulo falando à igreja,
para os crentes da igreja de Corinto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que, olha só, a ação do Espírito Santo, entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Isso é guiar? É guiar. Tá? Então, o crente também, ele não permanece num estado de ignorância bíblica. Ele cresce nesse conhecimento. Essa é a função do Espírito Santo. E continua. Vai até o verso 16. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Então não foi homens que escreveu. Olha aqui a prova. Não com palavras de sabedorias humanas, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. É nesse que eu creio. É essa palavra que eu, para minha mãe, creio cegamente. Creio mesmo. Porque ele não mente. É impossível dele mentir. E nele não tem maldade, não tem pecado. Ele é puro, ele é justo, ele é reto. Então eu creio cegamente nele. Se ele falar, fecha os olhos e eu vou direcionar você, eu fecho os olhos e ele vai me direcionando. Porque eu sei que aquele caminho é o melhor para mim. Mesmo que esteja beirando o precipício. Se ele falou é ali, é ali. Interpretando, olha lá o guiar. Olha o guiar lá, indicativo. E Paulo escreveu isso anos depois desta promessa de Cristo. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Por isso que o mundo não recebe. Tá? 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso que minha mãe fala, você crê piamente na palavra de homens. Porque ela não entende. Ou seja, ela não tem o Espírito. E é com tristeza que eu falo isso para os irmãos, porque eu não queria esse estado para minha própria mãe. Pois lhes são loucura. E realmente é loucura para muitos. E não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas, discernidas espiritualmente. Tá? E verso 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, por último, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por causa do quê? Disso aqui. Eu te pergunto, você tem a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo está totalmente sujeito e sendo guiado pelas Escrituras. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é ser um cristão verdadeiro. Então, amados, a função do Espírito Santo na igreja é qual? Fazer as pessoas ficarem rodopiando? Fazer as pessoas, ei, é isso que eu te digo, Deus está me dando uma revelação aqui. Agora, você vai ganhar na Mega Sena. Essa é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é trazer entendimento sobre a palavra de Deus. É isso. Amados, é descrita a função do Espírito como sendo guiar. Literalmente, esse guiar aqui é mostrar o caminho. Sabe, à noite, já teve num caminho escuro? Aí você pegou aquela lanterna e você, pum! Você começou a ver tudo. É isso que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Ele mostra o caminho. Não é bem assim, é assim. Isso que estão falando é mentira. Olha direito. Já fez isso com você? Com muitos aqui. Já fez comigo. Olha, isso aí que você está ouvindo aí, não é por aí. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele não usa armas externas, amados. Ele não empurra, ele guia. Ele exerce uma influência na consciência regenerada do Filho de Deus. O Espírito Santo nunca se entretém com um passatempo. Ele nunca enfatiza uma doutrina destruindo as outras. Ele não faz isso. O Espírito Santo, como você sabe que você está numa igreja bíblica? Se aquela igreja te fornece ensinos onde traz equilíbrio entre as doutrinas, o Espírito Santo ele não vai colocar em xeque um ponto da Bíblia contra o outro. Ele vai guiar na verdade, irmãos. Então veja, ele guia em toda a verdade. Além do mais, ao desempenhar essa tarefa, ele permanece em íntima relação com as outras pessoas da Trindade. Quando estudamos a Bíblia,
estamos fazendo o quê? Nos achegando a Cristo, porque ele comunica as palavras de Cristo. A mente de Cristo, a qual acabamos de ver que Paulo nos informa. E olha só o que ele continua dizendo. Porque Cristo dizendo, não sou eu que estou dizendo não, tá? É Jesus Cristo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ter ouvido. Ele não vai chegar e trazer uma nova revelação. Sabe essas seitas que falam que vai trazer novas revelações? Adventista do sétimo dia. Você crê na Bíblia, mas você tem que crer no apanhado lá de Ellen White. Aquilo lá eles falam que é inspirado pelo Espírito Santo. Inclusive determinou o dia e a hora que Jesus Cristo irá voltar. Ela fez isso. Ela fez isso. E errou. Aí você falou, não, peraí, não, temos que ajustar, né? Esse dia aqui. Não é bem assim. Aí arruma outra data. Seitas. Seitas que propõem Igreja Católica Romana. Que propõem outras revelações. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá o que ter ouvido. Ouvido de quem? O Espírito Santo ouve quem? Homens? A relação do Espírito Santo é entre quem? A Trindade. Ele ouve as palavras do próprio Deus, do próprio Cristo. E é somente isso que ele fala. Que não tem nada de pequeno, é imenso. Amados, não temos novas revelações. O Espírito comunicou aos discípulos justamente o que estava sendo ouvido. Por isso que ele disse, quando eu li para os irmãos, ele vos lembrará. Não tem nada de novo. Em total consonância com o Evangelho. Amado, se você conhece alguma igreja que fica falando em nome do Espírito Santo, falando um monte de baboseira, fazendo culto de campanha porque o Espírito Santo vai falar algo novo. Irmão, sai disso. Não é isso que o próprio Cristo está dizendo. Ele falará, sabe o que o Espírito Santo vai trazer na minha memória? Na sua memória? Sabe como ele vai te guiar? Ele vai falar, olha, é aquilo que Cristo disse lá em Mateus, no verso tal e tal. É aquilo que Cristo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10, onde ele ajuntará suas ovelhas, é aquilo lá. Ele vai usar as próprias palavras de Jesus. Não tem nada novo. É isso aqui. A nossa dependência como cristãos é com a palavra de Deus. E isso nos basta. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo é justamente nisto. Sabe os 5 solas? Sola, Escritura. Acabou. Tá? Aí vem uma questão. O que é ser cheio do Espírito Santo, então? Falar em línguas? Dar pirueta? Entregar novas revelações? É isso? É ser cheio do Espírito Santo? Se a ação dele está para com a palavra de Deus, ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra de Deus. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Quando você estiver cheio das Escrituras. Quando você pensar diariamente, constantemente nas Escrituras. Quando a sua vida for determinada e cada passo que você der é conforme as Escrituras, a palavra de Deus. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Quando você não é cheio do Espírito Santo, qual é a característica? Você caminha com as suas próprias pernas. Conforme o que você acha, com o que você entende, conforme as suas opiniões, aí você caminha com as próprias pernas. Você não é cheio do Espírito Santo. Você nem tem ele se você não se sujeita. Ser cheio do Espírito Santo é isso, irmãos. Veja o que diz o apóstolo Paulo. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17. Amados, qual que é a armadura do cristão que Paulo relata lá em Efésios 6? A palavra é o quê? Amados, a palavra é a espada do Espírito. E o Espírito manipula o quê? Ele ensina o quê? Ele guia no quê? Na verdade.
As palavras aqui, quando Cristo fala que o Espírito Santo falará o que tem ouvido, amado, ele está indicando também, é um verbo indicativo. Falará, laleu, tá? Então, ou seja, é certo isso de acontecer também. Ele vai falar. Quem tem o Espírito Santo vai ouvir, não é dúvida. Ah, será que o Espírito Santo está falando comigo? Será que ele está me guiando? Se você crê em Cristo e tem o Espírito Santo, esteja certo, ele está te guiando. Ele está te mostrando na palavra. Tá? E essa dúvida, se ele está e se você está no engano, não é procedente dele. Não é procedente dele. A ação certa, infalível do Espírito Santo é te mostrar esse caminho. Esteja certo disso. Então, amados, que possamos entender melhor. Porque o que estão fazendo com o Espírito Santo hoje em dia? Oh, Senhor. Estão blasfemando grandemente. Eu tenho famílias que vêm para a igreja machucadas, que queriam muito ter filhos. Aí fala, você vai ter filho. Você vai ficar grávida esse ano. Aí não fica. E aí? Aí ela fala que foi o Espírito Santo que revelou. Ah, essa doença que você tem aí, ó. Você vai ser curado. Aí não é curado. E coloca o nome do Espírito Santo, fala que o Espírito Santo revelou isso para ela. E aí, como é que fica depois? Ah, mas tem uns que são curados. Se foi curado, foi pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Não foi por causa do que ela falou. Uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Essa não é a função do Espírito Santo, ficar dando número de loteria pra gente. É isso que nós precisamos entender. E você que é cristão, você precisa se deleitar nas Escrituras. Você quer crescer espiritualmente? Então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Não tem crescimento espiritual, não existe mente de Cristo com a sua Bíblia fechada, meu querido. É isso que você precisa entender. Se você é cristão, você precisa ler este livro, estudar este livro e sentar com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo de Deus, me guie em toda a verdade. Aí você começa a sua leitura. E se você tem ele, o que vai acontecer? Verbo no indicativo, acontecerá. Não é dúvida. Não é probabilidade. Não está no subjuntivo, não. Não está. Está no indicativo. E vos anunciará, aí talvez algum, agora sim, né? Falará de coisas vindouras, aí as profecias, né? Irmão, onde você encontra essas coisas vindouras? Livro de Apocalipse, escrito por João. Ponto final. Coisas vindouras. Está lá. Se concretizou. Tem mais alguma coisa? Não. Apocalipse. Encerrou o cânon. Encerrou a palavra. E ele encerra como? Que ninguém acrescente nada neste livro. E nem retire nada. Acabou. É aquilo ali. Então sua leitura acaba onde? Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. É ali que o Espírito Santo vai te guiar. Tá? Verso 14 e último. Não, tem o 15 ainda, perdão. Ele me... Aqui também entra a importância. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Muitos me perguntam, pastor, apóstolo Paulo fala que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. O que é isso? Como que eu como para a glória de Deus? Como que eu tomo banho para a glória de Deus? Como que eu trabalho para a glória de Deus? Aqui nesse texto nós temos a explicação. Perceba, enquanto o mundo está profundamente ocupado no trabalho de rejeitar a Cristo, perseguir a sua igreja, rejeitar o Espírito Santo, amados, ao passo disso, o Espírito Santo está fortalecendo a pregação dos apóstolos, está fortalecendo os cristãos a glorificar a Cristo. Ele fará que as virtudes de Cristo sejam proclamadas. E isso eu estou falando do Evangelho. E fazem que estas se tornem totalmente manifestas entre as nações. Porque ele não está prometendo que o Espírito Santo virá até eles e vos lembrará de toda a obra de quem?
Trará a mente de quem? De Cristo. Então, certamente, o Espírito Santo capacita o povo cristão ao Evangelho, à mensagem de salvação. Então, quando você come, fale do Evangelho. Quando você tomar banho, fale do Evangelho. Quando você estiver trabalhando, fale do Evangelho. Quer aonde você esteja, fazendo o que você esteja, fale da palavra de Deus. E qual é a mensagem de salvação? Está aqui, diante dos nossos olhos, a mensagem de Cristo Jesus, que veio, tomou a forma de homem, morreu pelos nossos pecados, para nos dar acesso a Deus. Nós, antigamente, no nosso antigo modo de viver, andávamos conforme a nossa própria natureza, rejeitando a Cristo, rejeitando a Deus. Mas o Filho de Deus nos trouxe esperança. Estávamos sobre a ira de Deus, hoje estamos sobre a graça, porque cremos no seu Filho. Você crê em Cristo. Você está sujeito à sua palavra, você quer isso. Arrependa-se, meu querido. Arrependa-se e viva. Os caminhos do Senhor são caminhos de vida. São caminhos de alegria. Vocês viram no Salmo 19. Não é dano. Não é pesado. É alegre. O jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Por quê? Porque ele estará conosco até o fim dos tempos. Estará conosco. Então nós temos aqui a forma como a glória vem para Deus. E Deus é glorificado em quem? No Filho. Deus só recebe glória no Filho. Não tem como se dizer, eu creio em Deus e rejeito o Filho. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque o próprio Pai determinou que a forma que os homens devem glorificar a Ele é no Filho. E para você fazer isso, você precisa conhecer a palavra dele e se sujeitar a isso. E qual que é a obra do Espírito Santo? Nos guiar nele, na verdade dele. Então, amados, o Espírito Santo tomará o que é algo novo? Não, ele tomará o que é de Cristo. A exata substância do ensino do Espírito em relação ao propósito de redenção, modo de salvação, tudo que seja, ampliará essas coisas. Mas qual é o eixo? Jesus Cristo. Fica nítido que a forma de Deus, que Deus deseja ser glorificado é através da obediência à sua revelação. Quantas vezes ele disse isso no capítulo 14? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Ele reitera isso várias vezes no capítulo 14. Por que ele diz isso? Porque o Espírito guia nisto. O Espírito faz com que os crentes verdadeiros guardem a sua palavra no coração. Amados, ele ampliará isso e fica nítido que a forma de Deus que ele determinou é esta para ser glorificado. Então você que fica apartado da palavra de Deus, você que não lê, você que não tem um relacionamento com Cristo, você não está glorificando ninguém. Não está glorificando ninguém. Falando com algumas irmãs aqui na igreja, pastor, muito tempo eu fui aconselhada por pessoas que se diziam cristãs, mas me davam conselhos fora das Escrituras. Mas o maior erro é de quem? É seu. Porque você deveria ter consultado na palavra o que você deve fazer. Você deveria ter procurado ajuda pertinente e capaz de te ajudar, e não nas profetisas da vida aí. E não nas profetisas. Ó, queridos, que você saia daqui esta noite entendendo o valor das Escrituras e qual que é a ação do Espírito Santo. Amados, ele diz que ele me glorificará. O Espírito Santo glorificará o Filho. Perceba que toda a base de glorificação é o Filho. Vamos lembrar? Capítulo 13, versos 31 e 32. Olha o que Cristo diz. Portanto, ele saído, Judas, saído fora, né, indo trair Jesus, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele.
Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E imediatamente o glorificará nele. Ou seja, se eu quero glorificar o Pai, eu já tenho o caminho. Aí o que o Filho faz? O que o Espírito faz? Ele glorifica quem? O Filho. Qual que é o eixo do plano de redenção? Tudo gira em torno de quem? De Jesus Cristo. Por isso que ele é o único caminho. O Espírito, então, como que ele aplicará todos os conceitos da redenção em mim? Me levando à semelhança de Cristo. Como que o Pai é glorificado? Através do Filho. Então, quando eu participo disso aqui, eu glorifico ao Pai. Quando eu faço isso aqui em nome de Cristo, eu glorifico ao Pai. E quem me ensina a fazer isso? Quem me leva para esse caminho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É aquela história. Batismo salva? Não. Mas um salvo quer batismo. A ceia salva? Não. Mas um salvo, ele quer participar disso. Porque o Espírito Santo o guia na verdade. Estão entendendo a importância? Estão entendendo o significado das coisas? E qual que é a obra do Espírito Santo na vida do indivíduo? O ministério, então, do Espírito Santo é glorificar a Jesus e não os homens. Porque esses homens que ficam falando em nome do Espírito, ele disse isso, não sei o quê, ele traz a glória para si mesmo. Tanto que, quando esse homem vai embora, os cultos de campanha acontece o quê? O que acontece nessas igrejas? Hereges. Esvazia. Agora fala que vai vir o profetinha. O profetinha de Moisés. Aí como que a igreja fica? Lotada. A glória está em quem? Em Cristo. Vai vir um homem que cura lá. Não, eu vi fulano lá e foi curado. A glória está em quem? Está em Cristo? Você deveria ir nesse culto e você contar quantas vezes ele fala e traz a centralidade da mensagem dele para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Eu quero que você vá lá e faça isso. Depois você me fala. Você vai perceber que o foco lá não é Cristo. O foco não é Jesus. O foco é o homem. E a obra do Espírito Santo é glorificar quem? Pronto, você já sabe discernir se é uma heresia, se a igreja é bíblica, se não é. Qual é a centralidade do culto? Eles estão fazendo aquilo para quê? Com qual propósito? A obra do Espírito Santo é guiar na verdade, trazendo glória unicamente para Jesus Cristo. Acabou! Acabou! Não tem que inventar mais nada, meu irmão. O glorificará aqui, sabe qual? E como está o verbo aqui? Indicativo de novo. Futuro. Ou seja, esta obra do Espírito Santo é certa e infalível na vida do crente. Ou seja, não foge disso aqui. Você pode pegar esse texto agora e você grifar na sua Bíblia. Aqui está, cola na parede da sua geladeira, cola na sua geladeira, né? Ou na parede do seu, faz um quadro e põe na sua casa. Aí você escreve um título: A obra do Espírito Santo. É essa. Guiar na verdade e glorificar o Filho. É isso. Nada mais do que isso. Quantas igrejas deveriam fechar agora suas portas por estarem fora disso? Quantas? Quantas, irmãos? Quantas? Vamos mudar a conta. Quantas permaneceriam abertas? Isso só para você entender como é que está o cristianismo anunciado hoje. Como é que está, a passos largos, igrejas que acham que estarão no céu, mas acordarão queimando no inferno. E ele explica o porquê de tudo isso. Porque receberá do que é meu. Olha porque a glória vai para o Filho. Porque ele receberá do que é meu. E vô-lo anunciará. Então o Espírito Santo ele só fala o que Cristo falou. Ele só anuncia o que saiu da boca de Cristo. Mais nada. Mas eu queria saber se eu vou passar na prova ou ter uma vida bem-sucedida. Desculpa, meu querido. Cristianismo não é para isso. Cristianismo é para te informar a vontade de Cristo. A palavra de Cristo. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida.
é Ele. E o Espírito Santo vai te levar o quê, então? Para esse direcionamento. Para isso. Nada mais. Verso 15. E último. Agora sim, irmãos. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Aqui a Trindade exaltada a outras esferas. Porque tudo quanto o Pai tem, Cristo fala, é meu, ele me deu. João 10, ele disse que as ovelhas, quem deu a ele? As ovelhas? O Pai. E ele tem todo o poder, então é impossível tomar da mão dele, porque é dele, é de Deus. Aqui ele diz que o Pai, tudo que o Pai tem, o que é do Pai? Tudo. Até Satanás é dele, sabia? Até o próprio Satanás é de Deus. Então tudo quanto o Pai tem, é meu. Por isso eu vos disse que ele quem? Quem é esse sujeito aqui? O Espírito Santo. Recebendo do que é meu, vou anunciará. Está aqui a obra do Espírito Santo. Se você tinha dúvida, se aquilo era verdade, se não era, se era Deus falando, se não era, está aqui o crivo. Esse é o crivo. Vai ser dentro disso aqui. Porque essas são as palavras do próprio Cristo, não minhas. Tá? Então, amados, eu queria encerrar aqui com 2 Coríntios, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E dar início aqui à nossa pública profissão de fé das nossas irmãs que irão batizar. Mas eu quero que você guarde essas palavras, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, vai resumir muito essa obra do Espírito Santo. Veja. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Onde está a glória do Senhor? Glorificar a Cristo é o quê? Receber o que Ele tem anunciado. Tá? Segundo a sua imagem, olha a obra do Espírito Santo. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Imagem de quem? Com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória de Cristo está nesta comunicação e aplicação do Espírito Santo em nós, de todos esses conceitos escriturísticos. Toda vez que eu oro, quem já caiu comigo aqui nas sextas-feiras, eu agradeço pela palavra de Deus. Pelas Escrituras. Por isso que em alguns países, onde não tem a tradução da Bíblia para eles, quando chega, amados, não sei quantos já viram, chega a palavra de Deus traduzida na língua deles, eles choram, esfregam na cara, e eles agradecem, se ajoelham, porque eles só serão transformados à imagem de Cristo, à conformidade de Cristo, quando eles tiverem isso. E você tem. Você vai em qualquer livraria aí e você compra a Bíblia. Na linguagem que você quiser. Você põe na internet, você já consegue lá o aplicativo da Bíblia. A grande pergunta é, você se sujeita a ela e você deseja ela para a sua vida? Pois eu te digo que neste livro estão as palavras de vida eterna. Para todos nós. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você creia nas palavras de Cristo, se sujeite a Ele e encontre salvação para a sua alma. Amém? Queria chamar aqui a